Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Nesta tarde, a mensagem, o tema é Fora da caridade não há salvação. E quem traz ela é nossa irmã Mônica. Vamos envolver ela em muita luz. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus nos envolva uma vez mais. Meus irmãos, falar dessa frase é simplesmente emocionante.
eu fui pesquisar o que significa a palavra caridade. Perdoem-me a pronúncia, porque eu não estudei latim, mas ela vem do latim carita. Pois é. E ela significa amor ao próximo. Caridade. E aí a gente pensa, fora da caridade não há salvação. Kardec, quando estendeu essa bandeira, ele tinha todo o poder, digamos assim, para isso, porque ele era sinônimo de trabalho, de solidariedade, de tolerância. Esse era o nosso Kardec. Então, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Mas vamos entender por que não há salvação. Será que Deus é injusto? Só merece a salvação aquele que praticar a caridade? Será que Deus é justo o suficiente? Então vamos usar o raciocínio para entender. Se nós acreditamos que Deus é justo e bom, então ele não poderia fazer algo que fosse minimamente imperfeito. No livro O Espírito da Verdade, nós encontramos o Dr. Bezerra de Menezes falando sobre essa legenda espírita, fora da caridade não há salvação, que refere-se a um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. E aí, vemos o Dr. Bezerra de Menezes falando que a caridade, ela é ação para o espírito. E nós somos chamados à caridade constantemente. Para quê? Muitas vezes para resolver os problemas do mundo. Muitas vezes para silenciar as discórdias, não é verdade? Quantas vezes nós somos colocados em determinadas circunstâncias para resolver determinados problemas que não são nossos? Para auxiliar algum momento de discórdia, que a gente está vendo que aquele clima vai crescer e que vai tomar proporções que serão verdadeiramente bombas. Mas esses momentos são importantes para nós como espíritos, porque é um momento de colocarmos a ação da boa vontade, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de sermos ali pessoas que vão proporcionar o bem a alguém ou a algumas pessoas. Assim, então vamos imaginar, Dr. Bezerra de Menezes fala nessa lição, vamos imaginar o médico é chamado a curar os doentes. O técnico é chamado a consertar o motor que está com problemas. Não é? E o cultivador, às vezes, é chamado para transformar o pântano numa terra fértil. Vejam as comparações que o Dr. Bezerra de Menezes coloca. E nós, muitas vezes, somos chamados ao trabalho da caridade para o nosso próprio benefício, em primeiro lugar. Porque nós evoluímos, nós crescemos como espírito quando praticamos o amor ao próximo. E, consequentemente, ofertamos algo a alguém. E quais são os fundamentos da caridade? Então, vamos entender. Caridade é ação em benefício ao próximo, certo? Essa ação
nos ajuda a evoluir se, com caridade, jamais desampararmos qualquer irmão, seja em qualquer situação. Se formos convocados a auxiliar, seja a situação que for, se nós ofertarmos o nosso melhor, seja uma prece, seja um ombro amigo, ali está a caridade. A caridade que é sempre a manifestação do amor a Deus e o amor ao próximo. Quando tivermos esse sentimento de amor a Deus e amor ao próximo, sim, estaremos evoluindo. E quando a caridade promover outras virtudes, com isso, ela vai se transformar em instrumento de nossa salvação. Por exemplo, quando transformarmos a caridade na verdadeira lei de amor, quando transformarmos a caridade no exercício de tolerância, no exercício de trabalho, no exercício da solidariedade, no exercício da paciência, da benevolência, da calma, da serenidade. Enfim, caridade não é só o bem material, pois o bem material é necessário sim, mas não é só isso. Há muito mais a se fazer em termos de caridade. E quando praticarmos, nós nos transformaremos. E assim, nós evoluiremos. E chegaremos mais rápido ao Pai. Bom, lá no Evangelho, no capítulo 13, no item 12, São Vicente de Paulo nos dá uma mensagem linda. E ele nos encoraja dizendo: sede bons, sede caridosos, eis a chave dos céus. Então, um espírito como ele nos dizendo isso, nós vamos parar e refletir. Sedes bons, sedes caridosos, pois aí está as chaves dos céus. É algo a se pensar. Toda felicidade eterna, ele ainda complementa, toda a felicidade eterna, vejam só, ou seja, a felicidade futura, nossa, está contida na máxima: amai-vos uns aos outros. Palavras do nosso Mestre Jesus. Então, nós seremos felizes quando conseguirmos amar indistintamente, amar aquele que nos proporcionou certa desarmonia, amar aquele que não comunga das mesmas ideias, amar aquele que ainda pratica o mal, amar a todos. Aí sim. Então vamos, meus irmãos, vamos juntos tentar corajosamente evoluir nessa escala evolutiva, fazendo um pouquinho por dia, exercitando um pouquinho por dia. A alma só evolui com devotamento ao próximo, diz São Vicente de Paulo. Nossa querida mentora Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, também coloca o seguinte: praticar a caridade não somente como diretriz religiosa, mas sim como caridade pura, como norma de comportamento. Porque muitos de nós pensam que para ser caridoso tem que estar contido, inserido numa seita, numa religião.
E ela fala que não, esquece isso. Praticar a caridade tem que ser comportamental, tem que ser algo moral, íntimo. Muitos de nós se consideram verdadeiramente religiosos, seja de quaisquer religiões que for. Mas nós sabemos que existem irmãos que não acreditam em Deus, porque no íntimo, certamente um dia encontrarão Deus. Os ateus, alguns ateus que são verdadeiramente mais caridosos do que os religiosos. Porque não tem nada a ver com religião, tem a ver com moral, tem a ver com atitude. E Joana, nesse livro, nos alerta para isso. Cuidado. E sim, mudem as normas de comportamento. E aí, falando também sobre a caridade, fora da caridade não há salvação, explicando um pouco mais sobre as atitudes da caridade, como praticar a caridade no dia a dia, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, nos dá verdadeiras dicas do dia a dia, do cotidiano, através de Chico Xavier. E nos ensina, por assim dizer, como deve ser a ação da caridade. Então eu vou ler para nós. E aí ele diz assim, ó. Caridade é cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. Porque muitas vezes a gente espera ser convidado para praticar a caridade. Então vamos parar com isso. Vamos tomar iniciativa, é isso que ele coloca aqui. Façamos, cooperemos com espontaneidade. Caridade é não incomodar quem trabalha. Ai, essa doeu, né? Porque às vezes a gente está numa outra sintonia que a gente acaba incomodando aquele que trabalha, aquele que está com pressa, aquele que está inserido em algum momento diferente da vida. Então vamos nos atentar para não incomodar. Isso também é caridade. Caridade é aperfeiçoar alguém naquilo que faz para ser mais útil. Ou seja, conseguir fazer com que o outro desenvolva o seu talento. Às vezes o outro só precisa de um empurrãozinho, só precisa de dicas, e a gente está enxergando isso. Por que não ofertar? Por que não ajudá-lo? Caridade é suportar sem revolta a bile do companheiro. Nossa, essa... Bile, o que significa bile? É um fluido líquido de sabor amargo, que vem do fígado, geralmente. Então, o que ele quer dizer aqui? É quando o outro está totalmente irado, irritado, nervoso. E aí Humberto coloca, é suportar sem revolta. Então é tirar, é trabalhar isso, tirar a revolta. Isso também é caridade. É auxiliar os parentes sem reprovação. Ai, 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 né? Porque na família o que mais a gente faz é falar mal do outro, não é verdade? Ah, porque o fulano fez assim, porque eu não sei quem fez assado, não deveria. E aqui Humberto de Campos coloca, auxiliar sem reprovar. Se o outro é daquele jeito, ele é como é, pronto. E nós somos como somos. Já que entendemos que a caridade é importante, vamos ajudar e ponto final, sem esperar nada. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. Cuidado com a inveja. É ficar feliz quando o outro fica feliz, quando o outro conquista algo, seja material ou seja íntimo, seja
conquistas quais forem, que consigamos ficar feliz pelo simples fato do outro estar feliz. A gente não gostaria que ficassem felizes conosco por alguma conquista nossa? Então, sem que o outro também sinta inveja de nós, que possamos fazer o mesmo. E essa aqui, caridade, é resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. Para nós mulheres, isso vai ser um trabalho, hein? As DRs vão ter que passar por uma reforma. Mas é verdade. Por que ficar ali batendo na tecla 2 horas cansativamente? Se a gente pode resumir. Vamos ser mais simples, mais fiéis ao ponto. É não afligir quem nos acompanha. Muitas vezes a gente acelera o outro. Muitas vezes a gente deixa o outro angustiado. Então vamos prestar atenção no que estamos fazendo com o outro também. Então isso também é caridade. Caridade é ensurdecer-se para a difamação, ou seja, fazer de conta que não ouviu o comentário e não passar à frente. Simplesmente esquecer. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. Não é bom estar ao lado de uma pessoa que tem um bom humor? Porque a vida, meus irmãos, nós sabemos que ela traz cotidianamente adversidades. Então, que possamos nós entender o que queremos da vida. Queremos deixá-la leve ou pesada? Então pensemos a respeito. O bom humor agrada não só a nós, mas quem está ao nosso redor. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Então, o respeito também é caridade. Interessante, né? Às vezes a gente pensa que caridade é só ofertar algo. Mas caridade é além disso. Caridade é muito mais. E o nosso irmão Paulo de Tarso, ele fala no Evangelho, no capítulo 15, lindamente sobre a caridade e sobre a salvação. Porque ele esclarece que realmente, sem a caridade, a gente não vai... nós mesmos vamos nos entregar ao poço do desânimo, ao poço de todos os males. Quando a gente pratica, nós estávamos conversando ainda há pouco, quando a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho para o outro que não consegue retribuir, vem uma alegria, vem um ânimo que a gente não sabe de onde. E a gente vai extirpando doenças, a gente vai extirpando pessimismo com isso. A gente vai criando não, mas obtendo vida. Paulo fala que para fazer o bem, precisa ter uma única coisa: a vontade. Mas para fazer o mal, basta negligenciarmos e nos entregarmos à inércia, sem fazer nada. Aí a gente já está fazendo mal. Mas eu não faço mal a ninguém. Mas faz o bem? Então que pensemos a respeito. E eu gostaria também de ler a carta de Paulo na Bíblia, no Evangelho que Paulo escreve na carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios,
que muitos de nós já conhecem, mas que é linda. E ele fala assim, no capítulo 13, a suprema excelência da caridade. Paulo de Tarso, inclusive hoje é aniversário de São Paulo, nossa cidade de São Paulo, e quem é o mentor de São Paulo, da cidade de São Paulo? Nosso Paulo, apóstolo. Quem escreveu essa carta? E várias outras. Aquele que se converteu ao cristianismo, que se chamava Saulo, ele se converteu às portas de Damasco, quando Jesus apareceu para ele e perguntou, Saulo, por que me persegues? Porque ele perseguia os cristãos. Ele mandava matar. Ele não entendia. E aí ele ficou cego naquele momento porque Jesus apareceu numa luz tão intensa que o cegou. E aí ele entendeu, ele sentiu Jesus, a grandiosidade de Jesus, e perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E foi ele quem começou a divulgar o cristianismo pelo mundo. E aí essa é um trecho de uma das cartas que ele escreve para auxiliar os novos cristãos. Vejam que linda. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte serão aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade. Palavras escritas há 2000 anos, que estão ainda e ficarão muito bem em qualquer época. Meus irmãos, que possamos sentir a caridade sendo exalada neste ambiente, pelos irmãos espirituais, pelos irmãos que estão aqui como voluntários. Eu vou pedir que não aplaudam, mas que sintam essa caridade pairando no ar e que levem para os vossos lares
toda a essência desfrutada aqui, para que consigam verdadeiramente praticar a caridade. Que Jesus os abençoe. Que assim seja. E assim, encerrando a tarde de amor, vamos novamente fechar os nossos olhos e agradecer por esta tarde abençoada, esta tarde de reflexão e de amor, em que aprendemos um pouquinho mais a ser caridosos. Que o amor de Jesus esteja sempre conosco, ensinando a todo momento que possamos ser caridosos, começando por nós mesmos. Porque quando somos bons conosco, somos bons para os outros. E que o amor de Jesus nos acompanhe em cada caminho nosso. E que levamos conosco aos nossos lares, onde quer que iremos, refletido em nosso ser, a luz do Mestre Jesus. Que Deus abençoe a cada um. E é com oração e gratidão que Jesus nos deixou. Nós encerramos a tarde de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.